Estamos iniciando mais um Inclusão Social. Hoje aqui a ausência novamente do nosso diretor, o André Jorge, mas falei com ele hoje, amanhã ele estará em Franca, resolvendo problema aí de negócios, mas é uma satisfação tê-lo sempre aqui do nosso lado. Os nossos convidados, professor Márcio Nalini, presidente do Conselho de Assistência Social de Franca, e a professora e enfermeira Zilda. Uma satisfação ter você aqui, Márcio. Para mim é um prazer estar de volta à Inclusão Positiva. Eu já fiz parte desse programa junto com o André, junto com o Marcos, com o João. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. O Inclusão Social é que fica feliz de você estar voltando aqui. Zilda, um prazer receber você aqui. O prazer é meu, tá? E estar aqui com você, poder divulgar o nosso trabalho cristão, tá? Vamos começar com a Zilda. Zilda, a questão da droga na adolescência. Você tem um trabalho aí que podemos chamar de excelência para a nossa cidade, para o nosso jovem. Como é que está essa situação hoje dos jovens e a droga? Então, hoje, assim, o maior número de usuários é a maconha, né? Porque já existe há muitos anos. As drogas, elas vêm desde 2.500 anos antes de Cristo, né? Mas hoje em dia, o que predomina mais, por causa da frequência de uso, é o crack, que está acabando mais com jovens, né? Destruindo as famílias. E são casos urgentes de decisões e ajuda dos nossos dirigentes e governantes. A gente precisa muito do apoio. Hoje em dia a gente tem atendido muito lá no pronto-socorro, porque o serviço de urgência e emergência está sendo lá. Então a maioria dos pacientes vão para lá e a gente encontra muita dificuldade em relação ao atendimento, mas a gente faz o possível para acolhê-los bem, né? Lá no pronto-socorro e dar o que a gente tem condições de fazer o máximo possível de atendê-los bem. Márcio, normalmente as famílias ficam com um problema. Elas não sabem e às vezes tem a ação do serviço social. Como é que você vê o serviço social diante da família? Olha, é uma preocupação crescente, né? Tanto que a Política Nacional de Assistência Social prioriza o trabalho com famílias na atuação dessa política e na atuação do próprio profissional, né? É uma luta muito grande porque é um desafio, né? As drogas invadem as famílias e acabam causando uma série de problemas para todos nós. E uma outra questão que a gente precisa determinar aí é qual o papel de cada política pública nessa questão, né? Porque a assistência social tem um papel bem definido nisso, a saúde outro, né? A própria segurança pública outro, né? Então é importante definir cada um desses papéis dos diversos agentes públicos. Você falou da política nacional, o que é aí a tipificação nacional do serviço socioassistenciais? Então, a assistência social enquanto política pública vem passando por profundas transformações desde a Constituição para cá. Assim como a saúde, a educação e outras políticas, ela vem tendo um marco regulatório cada vez mais definido. Sim. E a Resolução 109, que trata da tipificação, ela define exatamente quais são os serviços ofertados por essa política pública. E as instituições, tanto públicas quanto privadas, têm que atender a essa tipificação. Principalmente as instituições, né, que a gente chama da sociedade civil, para prestarem serviços de assistência social, precisam se adequar àquilo que a tipificação recomenda. Isso é a nível nacional? A nível nacional, é uma resolução que vale para o país todo. País todo. Franca está se adequando a isso? A Franca já vem promovendo estudos, capacitações já ao longo do tempo. Nós podemos dizer que a gente está numa situação até bastante confortável em relação a isso. Agora vai acontecer o reordenamento dessa rede, né, para definir certinho o que são as entidades que vão continuar na assistência social. Nós tivemos a questão do certificado SEBAS, que já definiu as entidades de saúde, de educação, né? Então, todo esse processo faz parte dessa regulação. Zilda, uma outra coisa que às vezes preocupa, aonde procurar esse atendimento? Você citou o pronto-socorro, mas às vezes a população, a mãe, o pai, até o irmão fica um pouco perdido. A população, eles procuram o pronto-socorro, eles acham que lá é a salvação, né? Que vão encontrar tudo lá. Mas nós temos outros serviços, que é o CAPS lá na estação,
que é aberto à população, né? Tem uma equipe multiprofissional, assistente social, psicólogo, tem um serviço aberto que atende a as famílias, aos usuários, né, das drogas que estão no sofrimento mesmo, né? Eles não sabem, às vezes ficam transtornados, não sabem onde procurar. Então, primeira porta, eles procuram o Janjão. E eles não sabem, então é bom a gente divulgar que é o local ideal para o usuário de substâncias psicoativas, que a gente chama hoje, que é o álcool, a droga e os medicamentos, as anfetaminas e todos os tipos de drogas. O trabalho é feito lá no CAPS. E para os transtornos mentais, que são as doenças mentais, eles têm que ser encaminhados via UBS para o ambulatório de saúde mental. O Janjão, ele atende apenas os surtos psicóticos, que em casos de urgência, hoje mesmo tinha assim, vários casos lá, depressão também, que hoje o número é enorme, né? O futuro aí, até daqui uns 20 anos, já tem estudos que os casos depressivos vão tomar conta das doenças, vão ser os maiores problemas na saúde. Então, esses tipos, eles têm que ter um encaminhamento para o ambulatório de saúde mental, porque lá também tem equipe, né, de psiquiatra, tem consulta. Apesar da demora nas consultas, às vezes eles vão no Janjão buscar receita. Eles falam, eu vim aqui pegar receita, porque lá vai demorar. Mas eles também têm que se organizarem e marcar as consultas antes, ou ir na UBS, quem nunca passou por uma consulta, para pegar um encaminhamento para agendar no ambulatório de saúde mental. Porque o pronto-socorro, ele vai atender aqueles casos graves, igual foi falado antes, que serão encaminhados direto para o Hospital Allan Kardec, depois de triado pelo psiquiatra, que fica lá de plantão. Então, na realidade, a porta de entrada não é o pronto-socorro, são as unidades básicas, isso, que vai encaminhar para o serviço especializado. Isso, para cada um de acordo com a sua patologia, né? Porque são vários tipos de doença, né? Inclusive, agora, usuários de substâncias psicoativas, que tem que ser triado também no CAPS. Se fala muito da droga. O álcool hoje já é uma preocupação da saúde pública? Também eu acho que é um dos segundos, né, maiores hoje, porque atinge todas as idades, inclusive os idosos, né? Também são muito frequentes no pronto-socorro. Eles chegam alcoolizados, buscando ajuda, e muitas vezes essas drogas, elas são associadas aos transtornos de personalidade, elas não vêm sozinhas. Sabe, a pessoa, às vezes ela usa o álcool, a droga, por uma depressão, por um problema que teve na família, ou uma perda. Então, aí eles começam a usar a droga. Assim, eu conto fatos, porque eu conto das minhas experiências, sim, entendeu? Que hoje mesmo tinha um senhor que é meu paciente, é umas coisas assim, angustiantes para a gente que cuida, né, do paciente, e hoje ele tentou suicídio, ele estava lá, a gente teve que entubar, aspirar, sondar e encaminhar para a Santa Casa, para a UTI. Um paciente nosso que procurou ajuda muito e muito, mas vai, não aguenta o sentimento, a angústia, né, e ele tentou suicídio. E por ingestão, ele estava com uma caixinha de medicamento de amitriptilina, fluoxetina, e ele mora com a mãe. A gente conhece a história porque convive com os doentes lá no dia a dia, e a gente fica assim muito triste com essas coisas que vêm ocorrendo, né? Porque são casos. Nesse caso, no caso do álcool? É o álcool, mas em decorrência da depressão, né? Porque ele teve uma depressão, e todas as vezes que ele estava depressivo, ele voltava a beber. É a recaída, né? A depressão leva ao alcoolismo. Aí, muitas vezes ele subia assim de pé, sabe? Falava, não, pode deixar que eu vou. E chegava lá no Allan Kardec, suadinho. Às vezes eu estava subindo, ele chegava lá junto comigo e eu fazia o acolhimento dele. Essas pessoas, às vezes, elas mesmas já buscam o atendimento quando acha necessário, está num ponto exagerado, né? Então, essas pessoas, assim, ainda buscam. Tem outros que não aceitam o tratamento, né? Que causam conflitos na família, na sociedade, que são os mais difíceis de ser tratado, né? Essas que ainda buscam o tratamento, a gente faz tudo o que pode, tudo, mas mesmo assim, eles ainda, assim, né, na angústia, ainda consegue chegar ao suicídio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses tipos de paciente, né? Márcio, em relação à questão
que é polêmica. Eu preciso aceitar o tratamento. Como é que o serviço social tem encarado essa situação? Eu não vou para uma clínica porque eu não quero. Até que ponto você pode intervir nesse não querer tratar? É importante que a gente tenha estratégias de convencimento, né? De tentar mostrar para a pessoa que está enfrentando o problema a necessidade desse tratamento e a contribuição que esse tratamento vai trazer para ela, para a vida dela, da família e da qualidade de vida dessa família. E uma outra coisa que é importante destacar, na verdade, a dependência química é uma doença reconhecida pela ONU, né? Mas na verdade fica doente não só o dependente, a família toda, né? E é importante que essa família busque o tratamento como um todo. Né? Porque às vezes você consegue a internação do paciente, ele até faz alguma evolução, a hora que ele sai, ele volta a enfrentar um nível de cobrança que ele busca novamente a droga, né? Tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, né? Então é importante que a gente entenda a atuação do serviço social, ele se dá nas diversas políticas públicas, a saúde, a educação, a assistência, né? E ele se divide entre essas diversas situações, mas sempre no sentido de buscar a adesão do paciente ao tratamento, a adesão da pessoa à solução do problema que ela enfrenta. Mas muitas vezes há uma resistência, né? Recentemente houve matéria de jornal, pai e filho recusando o atendimento. Eu diria que na maioria das vezes, né? Se você for fazer um levantamento junto às chamadas comunidades terapêuticas, que são as comunidades que atendem os dependentes, né? Primeira condição que elas perguntam para o dependente: você quer ir? Se ele não quer, elas não levam, né? Porque é condição para o tratamento a pessoa buscar, aceitar. Senão não tem resultado. No passado, Zilda, se chamava que os hospitais se tratava de depósito de paciente. Hoje os hospitais têm uma terapia adequada, tanto para a pessoa no álcool, na droga, aquele que tem transtorno mental? Hoje eles buscam a humanização do serviço, né? Nos hospitais. Eles tentam fazer melhor possível. Entendeu? Eu acho que está bem mais humanizado. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho há 20 anos na psiquiatria, então quando eu comecei a trabalhar, realmente era depósitos de pacientes. Com a reforma psiquiátrica, houve assim, a deshospitalização, então teve várias transferências de pacientes para a sua região, cada um foi para o pessoal que era de São Paulo foi para os hospitais mais próximos de sua residência. Uma redistribuição, né? Uma redistribuição. Então melhorou muito, muito assim, porque ficou bem menos paciente para a gente cuidar. Então ficou mais fácil, né, de cuidar do paciente, porque a gente tem que cuidar dele como um todo, né? Não é só da mente, tem que cuidar o paciente quando está doente, ele não liga nem para sua própria higiene. Então a gente tem que dar toda a atenção. Ô Márcio, nós vamos caminhando já para o intervalo, mas eu queria deixar aqui um questionamento no ar que às vezes para os assistentes sociais foi uma conquista, mas essa conquista acabou aí esbarrando em alguns procedimentos de empregadores. A questão do projeto de lei que garantiu a redução da jornada de trabalho do assistente social sem a redução do salário. No segundo bloco você vai responder esse questionamento. Como é que foi contornado esse problema a nível de município e a nível de estado? As personalidades de expressão da sociedade francana e as grandes festas você vê aqui no programa Gente Notável, todas as terças-feiras, 22 horas, pela Nova TV. Moda Hoje, seu mais novo site de compras. Você a um clique da moda.
Escritório Santa Rita. 35 anos de dedicação, excelência e tradição em qualidade e ética profissional. Recentemente, conquistou o certificado do Programa de Qualidade das Empresas Contábeis, após cumprir um amplo programa de treinamento. Com esta certificação, o Escritório Santa Rita se mantém em destaque em seu segmento profissional. Escritório Santa Rita. Respeito e qualidade que Franca procura e merece. Especializado nas áreas contábeis, consultoria e processo de aposentadoria. Escritório Santa Rita. Programa Tudo de Bom, aos sábados ao meio-dia, aqui na Nova TV, no Canal 9. Estamos de volta nesse segundo bloco e a pergunta ficou no ar. Márcio, os assistentes sociais ganhou ou teve um problema que foi maior do que a redução da jornada? Não, é um ganho, sem dúvida, é uma luta da categoria e a gente precisa entender até por que isso acontece, né? O serviço social é considerado a terceira profissão mais estressante, né? No contexto aí das profissões. Então não é por acaso que se conquistou e se lutou tanto para garantir as 30 horas sem redução de salário, né? Agora, a implantação disso no dia a dia sempre é uma luta, é uma outra conquista. Eu falo muito que você garantir uma coisa em lei já é um avanço. Mas garantir isso na prática, no dia a dia, é uma luta maior ainda, né? Eu cito como exemplo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já atingiu a maioridade, ele é de 90, né? Vai completar 21 anos agora e até hoje nós não temos isso ainda consolidado na prática da sociedade como um todo. Então a questão das 30 horas vai enfrentar muita resistência, mas naturalmente as coisas vão se assentando. É bom salientar, inclusive, que como a Prefeitura de Franca, em muitos lugares essa prática já era reconhecida e já era lei. Então a Prefeitura de Franca, por exemplo, o assistente social faz 30 horas, assim como outras categorias, há um bom tempo, né? Então não houve nenhum tipo de prejuízo. Já para as instituições, as entidades que não tinham essa prática, estão tendo que se adequar, né? Isso está acontecendo em alguns lugares com maior tranquilidade, em outros com maior resistência, mas a tendência é que, é recente ainda também, é bom salientar, né? Mas a tendência é que isso se estabeleça e aconteça normalmente. O mais breve possível, né? Porque uma vitória que você espera há muito tempo, ela chega e você, às vezes, tem problema na implantação. Com certeza, nada é muito tranquilo, né? Você garante uma coisa do ponto de vista legal, mas depois, por você garantir isso naquele cotidiano, enfrenta muita resistência e é um processo de muita luta. A Zilda, como enfermeira, vai chegar o momento dos enfermeiros, Zilda. O projeto está na Câmara dos Deputados, já passou por todas as comissões, a redução da jornada na Câmara dos Deputados, está tramitando normalmente, só que com uma diferença, viu, Márcio? O assistente social teve a redução da jornada e busca um piso nacional que realmente dê condição de trabalho. O do enfermeiro já está acompanhado da redução da jornada e o piso nacional de salário. Esperamos aí que esse ano a nova Câmara, né, dos Deputados realmente vote, porque o povo clama por essas mudanças que estão lá parada, trancada por medidas provisórias, que isso aconteça. Para a enfermagem é mais que merecido, né? Porque é uma classe que trabalha junto, 24 horas por dia, né? Firme, direto com o paciente. Estressante, falamos aqui da questão já tem os riscos, né? Do estresse, e eu tive uma informação recente, da quantidade de profissionais afastados. E depressivo também. Depressivo. 10 a 12% dos profissionais estão afastados. Eles adoecem. Por esse motivo, dupla jornada, é um trabalho estressante, você trabalhar com a vida das pessoas, com a família, né, Márcio? Você falou da questão da família, trabalhar a família. E é interessante que são profissionais que trabalham pela qualidade de vida das pessoas,
né? E precisam cuidar da sua própria qualidade de vida. Então, nada mais justo do que esse reconhecimento legal, e você disse bem, com um piso salarial, que proporcione condições de você não precisar ter 2, 3 empregos para sobreviver. É claro, e eu aproveitando esse deixa seu aí, uma reunião recente com o governador do estado, Geraldo Alckmin, em Campinas, ele fez uma declaração: os trabalhadores da saúde terão um ambulatório específico para tratar da saúde dos trabalhadores da saúde. Espero aí que o governador cumpra essa promessa, né, logo depois, já eleito, quando ele tomou essa atitude. Zilda, qualificação. Os profissionais vêm da faculdade, vai para o campo de trabalho. O que tem hoje para especializar no tratamento da droga, do álcool, de transtornos mentais? Tem alguma escola hoje formando esses profissionais? Olha, nós temos hoje na Unifran um curso de especialização que está sendo montado agora, a coordenação já foi aprovado na Unifran, no qual eu e a Wanda Gimenez, nós somos coordenadoras do curso, e nós queremos convidar, né, também os profissionais, os enfermeiros, que se interessarem por essa área, para estar procurando a Unifran, que já tem as inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro agora. Esse é o prazo da inscrição. O início do curso tem? Deve ser até imediato. Março, né? Já começa os cursos. Isso é importante, né? Porque você vem da faculdade com uma formação que dá para trabalhar com tranquilidade. Mas é um tratamento específico, não é, Zé? A gente apanha muito trabalhando, né? Então, a partir da especialização, a gente vê o quanto a gente apanhou à toa, né? Devia ter procurado antes. Eu fiz especialização na USP, em Ribeirão Preto, depois de 15 anos de prática. Então, foi muito fácil comparar a realidade com a teoria, porque eu já tinha muita experiência, mas assim, eu vejo hoje que eu deveria ter buscado a especialização antes, né? Que eu teria sofrido menos, apanhado menos. né? É uma diferença muito grande o tratamento numa clínica normal de uma clínica psiquiátrica, né, Zilda? Muito as dificuldades, diferente. né? O paciente tem uma diferença. É diferente, né? A gente tem que aprender a lidar com eles. Isso a gente aprende com a experiência também. Mas se você tem um pouco mais de teoria, você, assim, fica mais fácil, né? Para lidar com o paciente. Então aí fica o convite, com a prática, né? Fica o convite a todos aí para que os enfermeiros. Enfermeira, a especialização é a nível de enfermagem. Enfermagem psiquiátrica e saúde mental. É o curso da Unifran. Uma outra questionamento, Zilda. Tratamento. Qual é o período indicado para um tratamento em relação ao adolescente no álcool e na droga? Então, o período de internação hoje, pela política, né, nacional de saúde, é 20 dias de internação, no máximo. É o período que pode ficar internado, que é o período de desintoxicação, né? Porque o paciente está intoxicado pelo uso, pelos efeitos da droga, né? Então, ele tem esse período para sair das alucinações, porque ele realmente, no período de intoxicação, ele chega no pronto-socorro ouvindo vozes, super místico. Isso é bem característico. A gente vê no paciente que não é só teoria, entendeu? A gente presencia. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, isso não existe, imagina, esses drogados é tudo uns vagabundos, isso não acontece, se quiser eles deixam, não é por aí. A droga realmente é associada ao transtorno de personalidade, a pessoa já está doente e ela chega em crise psicótica. Ele entra num tipo de esquizofrenia mesmo, às vezes tem uns que tem até os sintomas psicótico, que é esse tipo de delírio místico, de grandeza, eles se acham poderosos, né? Da alteração de humor. E então depois das medicações, que são os antipsicóticos, a gente vê a melhora. Eles realmente melhoram. E aí tem condições, ou o médico dá alta e indica o tratamento no CAPS,
ou em casos que eles não saem da crise, eles são encaminhados para internação. Clínicas, Franca tem hoje o suficiente para atender a nossa população? Olha, eu acho que tem que construir mais serviços de atendimento, né? Porque o ambulatório de saúde mental hoje já é muito pequeno. Eu acho que não tem nem médico suficiente ali, né? Para atender a população. A demanda é muito grande. E de álcool e droga só tem o CAPS em Franca, né? Você que trabalha com ação social, em termos de saúde pública, que hoje é um dos maiores problemas, né? As clínicas normalmente são particulares, né? As clínicas... Tem as fazendas terapêuticas em Franca, ele que é assistente social, pode falar melhor das Não, clínicas. inclusive é importante considerar que as comunidades terapêuticas é um serviço de saúde. Né? A tipificação nacional traz isso com clareza. O tratamento do dependente químico é um serviço da saúde. O tratamento dele, depois a reabilitação, o retorno para a família, o fortalecimento de vínculos, já é uma política da assistência social. Mas o tratamento do dependente é um tratamento da área da saúde. Já é nosso, inclusive, nós estamos construindo essa transição agora em Franca, né? Através de uma série de reuniões e procedimentos, para que a saúde possa gradativamente assumir um serviço que até esse ano ainda é financiado pela política de assistência, né? Mas que vai deixar de ser porque não compete mais a assistência social fazer esse trabalho. E aí nós vamos definir, junto com as comunidades, se elas tiverem algum serviço voltado para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, o que a assistência pode fazer para cofinanciar esse serviço. Hoje já estão discutindo na Conferência Nacional de Saúde, que pode acontecer aí no primeiro semestre, baseado na campanha política que houve, deve vir alguma mudança na questão específica do crack, né? Você já tem uma política. Você mesma falou da gravidade do usuário do crack. Essa droga está destruindo. Deve vir novidade aí nesse assunto específico? Eu acredito que sim, né? Espero que venha também. Necessário, né? É necessário. Eu acho que tem que criar novas alternativas de saúde para que esse pessoal possa ser atendido. Eu acho que essa questão de família, nós ficaríamos aqui por muito tempo, mas o nosso tempo aqui é bastante curto. Quero agradecer, Márcio, a sua presença. Zilda, vamos voltar mais vezes, vamos falar desse curso de especificação nessa área, especialização que você está coordenando. Nós vamos voltar a falar nisso. Isso. Muito obrigado aí, vocês dois, pela presença. E eu não poderia deixar de falar, viu, Nenê? Me deram a camisa 10 aqui da Francana e eu quero convidar aí a todos aí que nessa semana, nesse domingo, né? Antes de almoçar, vá lá ver a Francana, jogar, compre a camisa da Francana e seja um sócio torcedor. Franca merece ter esse time e que o campo da Francana sirva os jogos lá até para um despertar aí dos adolescentes que utilizam da droga, para estar lá no campo vendo que o esporte também é uma grande saída. Estamos encerrando essa inclusão social e na próxima semana estaremos de volta. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você pela atenção.